A Praça do Rio de Janeiro, que abriga o maior número de instituições públicas em seu endereço, é a da República, também conhecida como Campo de Santana. Lá estão instalados o Tribunal de Contas do Estado, o Hospital Souza Aguiar, o Arquivo Nacional, ex-Casa da Moeda, a Faculdade de Direito da UFRJ, sede do Senado entre 1826 e 1925, o Museu do Corpo de Bombeiros, o Museu do Exército, a Casa Histórica de Deodoro, a Escola Técnica de Teatro Martins Pena, isso sem levar em consideração que a Central do Brasil e o Palácio Duque de Caxias tinham endereço no Campo de Santana até a abertura da Avenida Presidente Vargas, cuja construção na década de 1940 engoliu uma boa parte da área verde. Todas essas instituições dão uma amostra de importância histórica do Campo de Santana e de sua posição estratégica na vida da cidade. As estações da Central do Brasil e do metrô, junto com o terminal rodoviário Américo Fontinelli, funcionam como uma espécie de portal que interliga por meio de transporte público o centro da cidade, as zonas norte, oeste e sul e a Baixada Fluminense, tornando a Praça da República um dos lugares mais fundamentais para a mobilidade urbana do Rio de Janeiro. O primeiro nome da região, onde hoje fica o Campo de Santana, foi Campo da Cidade e abrangia até o início do século XVIII toda a área compreendida entre o limite do centro urbano na Rua da Vala, atual Uruguaiana, e o Mangal de São Diogo, atual Cidade Nova. Tratava-se, na verdade, de um grande areal desabitado, cheio de charcos entremeados por vegetação rasteira, típica de Restinga, muitos cajueiros e pitangueiras. Esse areal era atravessado por uma estradinha que se dirigia à Fazenda dos Jesuítas, atuais bairros da Tijuca, de São Cristóvão, Vila Isabel, do Maracanã, Grajaú e Engenho Novo. A primitiva vereda era conhecida como Caminho de Cupuíro-Sul, por contornar a lagoa de mesmo nome, também chamada de Sentinela, nas proximidades da atual Rua Frei Caneca, altura da Riachuelo e Mendes Sá. O lugar era desvalorizado. Como se dizia na época, apenas os infames pela raça ou religião, como judeus, desgregados, negros, etc., moravam ou frequentavam a região. Os ciganos, por exemplo, deportados de Portugal por Dom João V, fincaram suas barracas depois do Rócio Grande, atual Praça Tiradentes, em direção ao mangue. E seguindo essa estratificação do espaço, logo no início do século XVIII, a Irmandade de São Domingos, composta por negros, conseguiu um lote de terras nessa área, atual Presidente Vargas, à altura da Avenida Passos, para erguer uma igreja, e como se tratava da construção mais distante depois da Rua da Vala, o campo da cidade começou a ser chamado de Campo de São Domingos. Não muito tempo depois, em 1710, os devotos de Santana, também negros, passaram a manter uma imagem da Mãe de Maria no mesmo templo. Como os dominicanos não aceitavam que quisessem mandar em sua casa, os desentendimentos logo começaram. Por isso, em 1735, a Irmandade Santanense deu início à construção de sua própria capela, no aterro onde hoje está erguida a Estação Central do Brasil. Desde então, a área ao redor passou a ser chamada de Campo de Santana. Ainda na primeira metade do século XVIII, o Rio de Janeiro se transformou no porto oficial de exportação de metais e pedras preciosas das Minas Gerais. Com isso, a cidade passou a crescer de forma mais acelerada, criando vetores de expansão, inclusive em direção aos campos de São Domingos e de Santana. Chácaras começaram a se proliferar, só que o crescimento populacional na região urbana também ampliou o uso do lugar como área de despejo de lixo e esgoto. Em seu livro Memórias da Cidade do Rio de Janeiro, o engenheiro e jornalista Vivaldo Coaraci relata que, por ser uma área ainda distante do centro urbano, o próprio poder público,
no caso a Câmara Municipal, que na época tinha poderes executivos, ordenou a abertura no Campo de Santana de grandes fossos ou valas, onde os tigres, escravos responsáveis por carregar os dejetos, despejavam os barris dos asquerosos conteúdos. A situação fétida e insalubre do lugar só foi transformada na segunda e última metade do século XVIII, quando o vice-rei Dom José Luís de Castro, o segundo conde de Resende, mandou sanear a região, o que incluía a drenagem e o aterramento dos charcos. Também foi feito o arruamento do entorno e o retalhamento das terras públicas em novas chácaras. Essas medidas permitiram que o Campo de Santana se integrasse ao espaço urbano e que construções mais abastadas fossem erguidas em seu entorno, como as casas do cigano Rabelo, que enriqueceu traficando escravos, e do sargento-mor Anacleto Elias, cuja moradia, anos depois, se transformaria na residência do Conde dos Arcos, posteriormente comprada por Dom Pedro I para abrigar a sede do Senado. Com a chegada da família real ao Rio de Janeiro, o Campo de Santana ganhou mais benfeitorias. O príncipe regente Dom João mandou construir ali um chafariz, equipamento fundamental ao abastecimento de água da região e que ainda provinha ganhos para os aguadeiros e as lavadeiras. Por ser um lugar considerado adequado às manobras militares, também foi escolhido para abrigar o quartel do regimento da tropa, no terreno onde foi construído o Palácio Duque de Caxias. A praça hoje é da República, mas o fato é que foi um dos lugares onde a monarquia mais se fez popular entre seus súditos. Foi lá que uma multidão entusiasmada, embalada pelo repique dos sinos das igrejas, aclamou Dom Pedro I como imperador do novo país. O local da aclamação não foi escolhido à toa, pois desde as melhorias realizadas no final do século XVIII, havia se tornado o cenário das festas mais populares da cidade, a começar pelas comemorações do Império do Divino Espírito Santo, promovidas pela Irmandade de Santana, que em algumas ocasiões chegavam a durar 3 meses. Foi no Campo de Santana que em 1818 aconteceram as pomposas festividades de casamento de Dom Pedro com Dona Leopoldina e de aclamação de Dom João como rei de Portugal, Brasil e Algarves. Para essa ocasião, foi construído um vistoso curro, estrutura onde ocorriam as touradas e as cavaladas, e parte nobre dos festejos populares promovidos tradicionalmente pela realeza portuguesa. Em função disso, o Campo de Santana passou a ser chamado de Praça do Curro até 1822, quando foi desmontado e virou Campo da Aclamação. Se lá a população comemorou a transformação do príncipe Dom Pedro em primeiro imperador do novo país, foi no mesmo lugar que em 1831 aconteceu uma rebelião contra ele, pouco antes de sua abdicação, e em função disso, o nome do lugar foi mudado para Campo da Honra. Em 1841, as comemorações populares de coroação de Dom Pedro II foram marcadas para o Campo da Honra, que por ordem do jovem imperador voltou a se chamar da Aclamação. O lugar nessa época já estava consolidado como um dos centros de poder do Brasil monárquico. Com a chegada da família real ao Rio de Janeiro, a região havia ganhado novas benfeitorias, como o chafariz de abastecimento d'água e o aterro do Mangal de São Diogo, sobre o qual foi construído um novo caminho de acesso a São Cristóvão. Desde então, o Campo de Santana veio se transformando num ponto estratégico de conexão entre a urbe e o Palácio da Quinta da Boa Vista. Não foi à toa a escolha do lugar para abrigar a estação central da Estrada de Ferro Dom Pedro II, inaugurada em 1858. A chamada Estação do Campo, atual central do Brasil, foi erguida no lugar da Igreja de Santana, reconstruída na Rua das Flores, atual Rua de Santana. Com o fim da Guerra do Paraguai em 1870, grandes comemorações no Campo da Aclamação foram patrocinadas pela coroa brasileira. Nessa época, Dom Pedro II havia indicado o paisagista francês Auguste Glaziot para a diretoria dos Parques e Jardins da Casa Imperial. Foi ele
que levou a cabo o antigo projeto de embelezamento do campo, construindo românticos jardins, cursos d'água, cascatas, pontes, grutas. Em 1873, quando as obras mal haviam começado, o primeiro guia turístico da cidade incluiu o parque como uma das atrações do Rio de Janeiro. Várias chácaras e residências de nobres, médicos e outros profissionais liberais instaladas nas ruas ao redor do Campo de Santana haviam se transformado em casas de cômodos e cabeça de porco, moradias coletivas e insalubres, na virada do século XIX para o XX. As vias mais afetadas por esse processo foram aquelas por detrás da Estação do Campo e do Quartel-General, conectadas com a região portuária por meio de um túnel ferroviário e por vias que davam acesso aos bairros da Gamboa e Saúde. Provavelmente pela proximidade com o Quartel-General, muitos militares moravam na região, entre eles o Marechal Deodoro da Fonseca, cuja residência ficava no próprio Campo da Aclamação. Encontrava-se ele em casa seriamente doente na noite de 14 de novembro de 1889, quando alunos alferes da Escola Militar e oficiais do Regimento de Artilharia e da Cavalaria resolveram se rebelar contra o governo imperial. No amanhecer do dia 15, os revoltosos se dirigiram para diante do quartel-general. Avisado da movimentação, Deodoro, que tinha grande ascendência sobre as tropas, se levantou e foi ao encontro dos rebelados. Como não houve resistência, a República já estava instaurada no final da tarde. Pouco tempo depois, o Campo da Aclamação foi rebatizado de Praça da República. Apesar de tantas mudanças de nomes, desde que a igreja em louvor à Mãe da Virgem fora ali instalada e o lugar que viu o Império ser aclamado e a República proclamada, nunca deixou de ser chamado de Campo de Santana pela população. O parque tinha uma superfície de 142.421 metros quadrados, mas foi mutilado com a abertura da Avenida Presidente Vargas. Para tal redução e adaptação, foi chamado o arquiteto José da Silva Azevedo Neto, já no governo do prefeito Henrique Dodsworth. Com isso, em 1941, a área do campo ficou reduzida a meros 18.216 metros quadrados. Em 1938, os gradis foram retirados e transferidos para outros parques. Inicialmente, foram depositadas embaixo do galpão do Campo de São Cristóvão e depois para debaixo da ponte da linha férrea em São Cristóvão. Posteriormente, foram movidos para o depósito do Viveiro do Caju. Por fim, tiveram suas partes doadas a entidades oficiais, a obras do Departamento de Parques e a particulares como cortesia. Em 1956, foram efetuadas obras de asfaltamento dos caminhos do parque. Os canteiros foram reformados e delimitados por um meio-fio de concreto. Redes de irrigação foram instaladas pela empresa L. Quattrone S.A., sendo inauguradas em 25 de março de 1958 pelo prefeito Negrão de Lima. Em 1964, em virtude do regime militar do dia 31 de março, o campo foi tomado por militares que nele permaneceram entrincheirados durante 9 dias para emboscar os jovens estudantes da Faculdade Nacional de Direito, atual Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, localizada no prédio do antigo Senado, que ali permaneceram em resistência ao regime. Naqueles dias, o parque foi cenário de tristes e sangrentos momentos da história nacional. Finalmente, em 1965, o parque voltou oficialmente a se chamar Campo de Santana, ficando as ruas do contorno com o nome de Praça da República. Em 1967, o parque voltou a ter gradis com o projeto dos arquitetos Renato Primavera e Walter Corvelo de Mendonça, executado pela firma Itanema Comércio Engenharia S.A. Em 1968, pelo reconhecimento de seu valor histórico e artístico, o Campo de Santana foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC, órgão de preservação estadual, e desde 1983
integra uma das áreas do centro da cidade definidas como Zona Especial do Corredor Cultural. Gostaram do vídeo? Então, por favor, deixem seus likes, se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito e deixem seus comentários, pois a participação de vocês é sempre muito importante. Por favor, ajudem o canal a crescer.